Hoje a nossa palavra tem como tema hombridade bíblica. Você vai dizer, poxa, mas esse tema aí, de novo, hombridade, mas é para isso que nós existimos aqui como movimento. Eu comecei a trabalhar com homens diretamente em 1997, porque eu já via a necessidade, de alguma maneira, a gente ajustar alguns princípios que estavam desajustados na vida dos homens, nas famílias em si. E quando eu falo homens, eu estou falando de você como homem, de você como pai, de você como marido, né, os que são, e dos seus filhos e dos seus netos. Porque a sociedade ela está em transição, e numa transição extremamente ruim e perigosa. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Essa empresa, Barclaycard, é uma empresa de cartões de crédito da Inglaterra. Já há quase 50 anos eles trabalham com isso. E eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que aumentou o número de homens que estão preocupados com outras coisas que antigamente eram coisas que a gente dizia que eram de mulheres. Apesar das suposições comuns de que as mulheres são a maioria, são as maiores compradoras, os homens britânicos gastam mais em roupas e sapatos e produtos de higiene a cada ano do que as mulheres, com cerca de 48% preferindo ficar online para aproveitar as últimas tendências. O negócio está... Isso na Inglaterra. Não é uma cultura tradicionalista, uma cultura... né, gente? Vamos pensar, é a cultura da rainha, do rei agora, né? É uma coisa meio interessante. Mas isso tem mostrado que há uma transição muito grande naquilo que se fala hoje sobre homem, sobre masculinidade. Também lá da United Kingdom, né, essa pesquisa da YouGov fez o seguinte: muitos homens sentem que a parte da sua identidade masculina está sendo desafiada e questionada, mas mais homens jovens de 18 a 24 anos viram a masculinidade como um traço negativo e não positivo. Isso é recente, mostrando novamente o que está acontecendo nessa transição social, nessa transição, né, do que é ser homem. E eu estava fazendo um estudo, pesquisando, encontrei um artigo muito interessante que diz que hoje existem 3 tipos de masculinidade emergentes. Essa Brand Genetics é uma consultoria na área de marcas. Tá? Então, por isso que eles tratam muito na área... Eles querem entender como é que o homem é visto hoje para poder vender e para poder oferecer para as empresas uma visão um pouco mais ligada a esse conceito da masculinidade. Então, eles estudaram e descobriram 3 tipos de masculinidade. Uma, eles chamam de masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica, basicamente, é aquela que a gente chama de hipermasculinidade. É quando o homem se sente tão homem, tão forte, tão isso, tão aquilo, que ele acaba desprezando os outros e até desprezando as mulheres, né? Então, é caracterizada por demonstrações indesejadas de dominação, tomada de risco, irresponsável e misoginia, que é o desprezo pela mulher. Esse tipo de masculinidade, que existe ainda hoje, né, é o que tem trazido para as pessoas uma reação muito forte, dizendo assim, mas espera um pouquinho, se isso é ser homem, eu não quero me relacionar com os homens. Essa é uma questão. É a masculinidade tóxica, né? O segundo tipo é uma reação à masculinidade tóxica, é a chamada masculinidade suave. É aquela que
que fica entre a masculinidade e a feminilidade, integrando características mais frequentemente associadas à feminilidade. Né? Então veio aí, você lembra do homem metrosexual, do homem... Isso daí acabou progredindo, né, para o que tem acontecido hoje. Você vê hoje rapazes usando make-up, né, fazendo a sobrancelha, tendo vamos dizer, comportamento mais inclinado para a feminilidade. Então esse daqui é o segundo tipo. E o terceiro, que eles chamam de masculinidade positiva, que é a busca de defender traços humanos positivos associados à masculinidade, em vez de castrar, de neutralizar, de feminizar ou desfazer a masculinidade. Esses são as características da força, coragem, bravura, valor, heroísmo, lealdade, autoconfiança, fraternidade, assumir riscos e resiliência, e principalmente a paternidade generativa. Eles chamam de paternidade generativa o exemplo do homem para com seus filhos, de cuidado, de mentorear os filhos, de orientação e assim por diante. Veja como que a gente está. Isso aqui é estudo europeu. Só que essas coisas todas já acontecem no mundo todo hoje, né? Nos países todos. Aqui no Brasil está acontecendo toda hora, todo instante, em todo lugar. Não é só uma questão de ser transgênero, certo? Não é só o homem que se sente mulher ou não se sente homem, que agora o negócio ficou mais complicado. Não é só o homem que não se sente homem e ele se sente uma mulher, ou a mulher que não se sente mulher se sente homem. Agora é o bi, é um monte de outras variantes, vamos chamar assim, né, e que o pessoal está criando tudo aí. A pergunta que eu faço, como estudioso dessa área, é a seguinte: o que é que está acontecendo com a hombridade, com a masculinidade? O que é que está acontecendo com o homem do século XXI? E como que nós podemos ajudar os nossos filhos, ajudar os jovens, né? Ajudar as crianças a que não sejam tratadas como masculinidade suave demais, né? Ou forte demais, no sentido de ser tóxica e etc. O movimento feminista chama de patriarcado exatamente a influência que os homens têm na sociedade. Então, para as mulheres feministas, tudo é patriarcado. Vocês já ouviram essa frase? Não? Patriarcado, patriarcado. Já ouviram isso? Não. Patriarcado é assim. Então, por que a gente faz isso daqui? A gente faz isso daqui porque tem homem atrás que está determinando isso. Então, a gente tem que tirar os homens. E esse negócio de tirar os homens, tirar os homens, tirar os homens, sabe o que está acontecendo com os homens? Eles estão enfraquecendo. E nós, homens, vamos ficando fracos, a gente vai murchando, ao invés da gente florescer e viver como homens, né? Por isso que eu chamei de hombridade bíblica ou hombridade cristã, porque eu preciso descobrir valores nas escrituras sagradas que me ajudam a viver uma masculinidade, não é? Uma hombridade nessa terra, no tempo que a gente está vivendo, na época que a gente está vivendo, e que ela seja absolutamente saudável. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Sim ou não? Então vamos lá. Esse autor cristão, Vince Miller, ele disse uma coisa: a compreensão de sexualidade de um menino é muitas vezes distorcida desde tenra idade. E essa visão distorcida do sexo afeta profundamente a visão de masculinidade de um menino. Porque aquela coisa do homem é o pegador, o homem é o cara que vai ter que ter relação sexual rapidinho, o mais cedo possível, é o cara que está indo atrás da mulherada, certo? Essa ideia de sexo desde a tenra idade. Você sabe que as meninas estão sendo erotizadas muito mais cedo, por isso elas estão menstruando mais cedo. E o problema da menstruação muito cedo nas meninas
é que para o crescimento, mexe com o hormônio, mexe com tudo. E os meninos? Os meninos ficam com a mente comprometida, né? E aí você olha isso do ponto de vista da infância. Mas aí quando chega numa idade avançada, ou numa idade de meia idade, que é o nosso caso aqui, né, existe um outro detalhe. À medida que envelhecemos, somos incentivados por empresas farmacêuticas que sugerem que se tivermos disfunções no desempenho masculino, perdemos nossa masculinidade. Precisamos de uma cura. Não é? A maioria do lixo de e-mail que a gente recebe, que muitas vezes, dependendo do seu provedor, ele já joga direto para spam, né, de lixo, é aumento do pênis, disfunção sexual. Só se fala disso, como se isso fosse a única coisa na vida. E aí o cara que fala assim, poxa vida, eu nunca tive um desempenho sexual, né, como eu ouço por aí. Mas ouve da onde? Ouve da onde? Olha a fonte. Aí o cara vai ficando mais velho, pô, a libido vai mudando, muda tudo, gente, na nossa vida. Mas aí você começa a sentir, pô, eu não sou mais aquele cara. Então quer dizer que masculinidade tem a ver com vida sexual? Isso é apenas uma parte da história. É apenas uma parte da história. É importante? É importante, mas não é tudo. Então, por um lado, você tem a criança erotizada muito cedo e, por outro lado, você tem a pessoa que se sente mal porque ela não tem o desempenho de jovem. Onde é que a gente fica? O que a gente ensina para as pessoas? O que a gente fala para os nossos filhos? Né? O que é ser homem nesse mundo? Num mundo absolutamente erotizado. Porque tudo, a erotização está sendo tão forte, eu acho que vocês já viram isso. Né? Você abre um Instagram, às vezes você nem clicou para ver alguma coisa ligada à pornografia, vai aparecer, e às vezes não é nem um site de pornografia. É uma menininha de 10, 12 anos dançando, quase sem roupa, né? E mostrando o bumbum, porque é isso que ela aprendeu, é isso que ela está vendo. Outro dia eu vi uma criancinha, pequenininha, criancinha, que deve ter 2 anos, 2 anos e meio, uma criancinha numa festa de casamento, qualquer coisa assim, dançando igual Anitta, igual essas moças que fazem, não é, essas danças eróticas. Então o que está acontecendo com a nossa sociedade? Se por um lado você tem uma erotização muito rápida, muito forte, muito pesada, por outro lado você tem os homens se afastando disso com medo. É isso que eu estou vendo. Medo de tratar esse assunto, medo de falar sobre isso, medo de conversar. Ah, não, eu não posso, né? Não posso falar. Outro dia uma senhora falou assim para mim, eu sempre tive medo de ter homem, de ter filho homem, porque, ai meu Deus, já imaginou se ele vira gay? Né? Não é? Certo? E é uma pessoa esclarecida. Então não é só a questão do que está acontecendo, é a questão de como que eu reajo ao que está acontecendo. Como é que eu, como homem, reajo ao que está acontecendo hoje? Fico quieto, não fico quieto, falo, não falo, levanto a voz, não levanto a voz? Como é que eu acho? Eu não sei se o que eu estou falando encontra eco dentro de você por ser alguma coisa que você também tem pensado nisso. Eu não quero tratar um assunto que não seja importante para nós, né? Mas eu creio que é um assunto muito sério. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho na questão da hombridade cristã. Por hombridade, a gente não está falando só o fato de ser macho, mas nós estamos falando de toda uma visão holística, né? Uma visão global, uma visão complexa do ser humano, homem. E uma das coisas que para mim é muito importante e a gente não pode abrir mão é de que Deus criou o homem. Deus não criou um homem
feminino. Deus não criou um homem para dizer não estou satisfeito com a minha masculinidade. Deus não criou um homem para dizer eu não sou homem ou eu gosto de homem. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Isso é muito claro nas Escrituras, né? Aí você vai dizer assim, as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam porque não acreditam na Bíblia. Mas se você acredita na Bíblia, o que é que você está fazendo que você não está expondo isso para a sua casa? A fé nas Escrituras, a fé na palavra. Porque, gente, sabe o que está acontecendo? Até alguns, entre aspas, pregadores que tem por aí, pela internet principalmente, né, eles estão falando coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a percepção humana, com a percepção da lógica humana. Hoje morreu aquele rapaz que matou a Daniela Pérez, certo? Vocês ficaram sabendo disso. Esse moço cumpriu pena, depois acabou indo lá para Belo Horizonte, etc. Diz que se converteu. Eu não questiono, eu não critico, eu não digo que é sim e não. Eu nunca digo se uma pessoa vai para o céu ou não vai para o céu. Eu só sei o caminho. Eu sei o caminho, mas quem define é Deus, certo? Mas, bom, e ele acabou sendo pastor e foi ordenado pastor, estava cuidando de uma igreja. E hoje ele teve um infarto fulminante. 53 anos, né? E morreu em casa. Ok? Por que eu estou citando isso? Porque isso levantou uma série de perguntas e uma série de discussão sobre isso. Sobre fé, sobre salvação, sobre se uma pessoa que matou outra pessoa pode ser salva ou não, né? Se pode ser pastor, se não pode ser pastor e assim por diante. E aí essas discussões, elas não são à luz da Bíblia, elas não são à luz da graça de Deus, elas são à luz da lógica humana. E na lógica humana, você diz, um cara que matou não deveria nem ser cristão. Tinha que ir para o inferno direto. Né? Igual Moisés, que matou. Igual Davi, que matou. Igual Saul, que matou. Igual Salomão, que matou. O que é a graça de Deus e o que não é a graça de Deus. O que Deus pode fazer, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Isso tudo tem que nascer das Escrituras. Se não nascer das Escrituras, gente, a discussão já começa errada. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para mim é suficiente. Deus criou o homem. Depois ele criou a mulher. E ficou aí. Segundo, Jesus é a representação do homem perfeito. Você vê que na Bíblia, né, como eu citei aqui, Moisés, citei um, citei outro, esses personagens bíblicos, eles eram servos de Deus, mas que também erravam e que pecavam, né? O que dizer de Sansão? Né? O que dizer de Abraão? A maneira como ele tratou a esposa perto de um outro cara. Quer dizer, essas situações todas mostram altos e baixos de quem? Da humanidade. Quem é então padrão para nós de masculinidade? Aquele que não pecou, Jesus Cristo. Se você tirar os olhos de Cristo, acaba toda a sua fé, acaba toda a sua crença. Estou falando de crença cristã, né? Se você é um cristão, se você tirar Cristo da jogada, acabou, você não é cristão, você é outra coisa. Então a grande pergunta é, nós homens estamos estudando a vida de Jesus para entendermos princípios na vida de Jesus que podem nos ajudar a sermos homens de verdade nessa terra? Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa, disse, olha gente, brigar é muito fácil. É ou não é, gente? Brigar é muito fácil. É muito fácil. É só alguém iniciar uma briga. Você reage. A reação, né, da gente é uma reação até perigosa. Você pode matar uma pessoa. Eu me lembro de um rapaz
que deu um soco na cara de um outro, né, na saída do jogo, e o cara caiu, obviamente desmaiado, bateu a cabeça numa pedra e morreu. Quer dizer, você imagina você saindo de um jogo de futebol, matando um ser humano, porque briga é um negócio muito fácil de acontecer. Agora, não brigar é difícil. Ou não? O que vocês acham? Participem um pouquinho, gente. Faz assim, né? Puxa o cabelo, faz qualquer coisa, senão você vai dormir. Vocês pensam que eu não vejo, mas eu vejo tudo daqui. O cara come. A gente dá uma bolinha, é uma bolinha. Não, brincadeira. A gente dá lá um petiscozinho e o cara come de bolinha de arroz, o cara come, ele faz um prato, como se fosse com uma feijoada. Vocês sabem que eu brinco com isso, né? Vocês sabem que eu brinco com isso, que eu não tenho... Por favor, eu sei que o pessoal vem com fome, come mesmo e fica na benção. Só que na hora que eu vou falar, sobra para mim. Que eu tenho que dar uns gritos aqui, senão o cara empacota na cadeira. Acompanha comigo mais alguns minutos. Vamos lá, gente. Então vamos ver Jesus como modelo de masculinidade. Obviamente, eu peguei alguns poucos pontos só para chamar sua atenção para algumas características da masculinidade que estão sendo abandonadas. Okay? Primeiro, submissão total a Deus. Em Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Palavras de Jesus. Lembram, né? No jardim, ele está orando. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Gente, teologicamente falando, Jesus Cristo é a encarnação do Pai. Jesus, quando ele falou sobre isso, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Mas, enquanto aqui na terra, ele estava limitado pela carne. E na limitação da carne, ele devia total submissão ao Pai. Quando eu falo total submissão, eu quero dizer o seguinte: quando a Bíblia diz algo para mim, e diz lá, é uma palavra de Deus, eu ouço e obedeço. Eu não questiono. Porque existe uma coisa que se chama absolutismo e uma coisa que se chama relativismo. O relativismo é quando você diz: essa não é a minha verdade. O absolutismo é quando você diz: só tem uma verdade. Deus é absoluto na sua palavra, na sua presença, na sua pessoa, nos seus atributos. Deus é absoluto. E quando o Filho, Jesus Cristo, ele diz ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade, ele está se submetendo ao absolutismo divino, ao absolutismo do Pai. Um homem de verdade que é cristão tem que aprender a ser obediente a Deus. Na hora que você questiona um texto da palavra de Deus, é o momento que o diabo samba na sua vida e você passa a ser relativista igual a maioria. Pensa nisso que eu estou falando, é sério demais. Segundo, Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que é que Jesus fez? Ele venceu o pecado. Ele não tinha pecado, mas porque ele venceu a tentação. Ser tentado não é pecar. Cair na tentação é pecar. Agora, somos tentados quantas vezes por dia, gente? Em todas as áreas. Você não é só tentado na área sexual. Você é tentado em tudo. Você é tentado em justificar erros. Você é tentado em enganar alguém para você ganhar. Você é tentado em levantar o seu nariz para ser para se sentir melhor que os outros. A gente é tentado a tudo isso todo dia. O homem de verdade é um homem que chega na presença de Deus e diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade de tal maneira que a tentação não vai me vencer.
Agora, você sabe como é que a tentação vence a gente, né? A partir da segunda vez que você aceita. Segunda vez que você aceita aquela ideia. Né? Passa uma moça perto de você muito linda, você olha, é um acidente. Você olha de novo, é intencional. Certo ou não? Só que na hora que você olha intencionalmente, o que acontece dentro de você? Já começa a criar uma série de coisas, uma série de fantasias e assim por diante. Como é que a gente pode vencer as tentações? Olhando para Jesus e dizendo, como é que Jesus venceu as tentações? Você acha que Jesus não foi tentado? Ele não pecou. Ele não tinha pecado. Ah, mas ele era Deus. Mas ele era totalmente homem. Ele cansava-se. Ele dormiu no barco enquanto o pessoal estava lá desesperado. Lembra? Ele dormiu no barco. E a Bíblia diz, ele dormiu porque estava cansado. Ele estava com sono. Mas ele passou pela tentação e não pecou. Um outro aspecto é a sabedoria. Sabedoria é como é que eu vivo. A Bíblia diz que desde criança Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria é um negócio muito sério, gente. Sabedoria. A Bíblia fala tanto em sabedoria, mas tanto em sabedoria, que a gente deveria ter estudado mais sobre sabedoria. Porque diz que é mais precioso que a prata e o ouro. Sabedoria. Será que a pandemia não ensinou nada pra gente? Uma das coisas que a pandemia ensinou foi que a vida pode ser ceifada muito rapidamente. Sim ou não? Pessoas com saúde morreram, pessoas atletas morreram, pessoas de idade morreram, jovens morreram. Pessoas que a gente achava que tinha toda a saúde do mundo morreram. Então, se a vida é tão curta e ela é tão frágil, a pergunta é a seguinte: o que é que eu estou plantando nessa terra? Qual é o meu legado? O que eu quero deixar para esse mundo quando eu morrer? Sabe o que eu vou deixar? Se eu vivi ou não com sabedoria. Porque se eu vivi com sabedoria, as pessoas ao meu redor serão abençoadas, edificadas. Sabedoria no trato com dinheiro, sabedoria no trato com as pessoas, sabedoria nos tratos das relações interpessoais, sabedoria na relação humana com os nossos filhos e filhas, com os nossos netos. Tem homem que trabalha tanto que nunca vê a família. Não é assim? Nunca vê a família. A pandemia fez um monte de divórcio. E graças a Deus fez um monte de gente também voltar para o casamento. Porque a pessoa saía de manhã, voltava à noite. Aí a pandemia falou, agora você não pode sair. Você vai ter que aguentar a mulher e a mulher vai ter que aguentar você. Toda vez que alguém chega para mim e diz, eu me aposentei, eu me assusto e eu falo, o que você está fazendo? Não, eu estou em casa. Vai dar rolo, a sua esposa não vai aguentar você muito tempo. Mas por quê? Porque faltou sabedoria no trato. Sabedoria no trato, né? Agora que meus filhos estão grandes, já estão com filhos e tudo, e eu e minha esposa, eu olho para ela, ela olha para mim, e a coisa mais gostosa do mundo é que a gente se relaciona muito bem, que a gente conversa, que a gente senta para comer, que a gente bate papo, que a gente trata de todos os assuntos, que ela fala das questões dela, eu falo das minhas questões, eu falo das minhas dificuldades, ela fala das dela, a gente fala dos filhos, fala dos netos, ora juntos. Quanto tempo você acha que foi plantado isso? Você acha que aconteceu assim, meus filhos casaram, eu olhei para minha esposa e falei, bom, a partir de agora nós vamos viver uma vida boa. Você acha que foi assim? Não. A sabedoria que faz isso. Sabedoria no trato com o trabalho. Sabedoria no trato empresarial. Como é que eu me relaciono com as pessoas que trabalham para mim ou trabalham comigo? Como que eu me relaciono com essas pessoas? Tem gente que ainda acha que o patrão é Deus e o empregado é um coitadinho. E somos todos seres humanos.
Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ao pé da cruz, o chão é reto. Ao pé da cruz, o chão é reto. Tem ninguém mais importante que ninguém. Você acha que você é mais importante que alguém porque você tem dinheiro, porque você tem estudo? Mas é isso que as pessoas fazem, continuam fazendo. Porque a sua cor de pele é diferente da cor de pele da outra pessoa? Coisa absurda. Mas ainda acontece isso todo dia. Então, sabedoria, gente, é um negócio muito sério. É como viver. Como que eu ajo? Como que eu reajo? Sabedoria. Sabedoria para não brigar. Sabedoria para não enganar e não ser enganado. Certo? Às vezes eu vejo, porque vai aparecendo na internet, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos dessa meninada que gosta de postar, porque o que eles querem é likes, né? Vocês sabem disso, né? Para ver se monetiza, para ver se ganha uma grana, né? E aí criou-se uma profissão, youtuber, né? Influencer, né? E aí de vez em quando eu vejo essa meninada, por exemplo, cara de bicicleta e ele quer saltar as escadas. E aí ele cai assim no corrimão. Gente, eu chego a virar o rosto, eu falo, meu Jesus querido. Se é editado, se não é editado, uma coisa eu sei. Essa meninada não tem sabedoria nenhuma. O cara vai cortar uma árvore e cai na casa dele a árvore. Vocês já viram isso? Isso é falta de sabedoria. O cara começa a derrubar muro, ele em cima. Vocês já viram isso, não? Isso é falta de sabedoria. Como que você, homem, que tem uma filha, que tem uma neta, trata essa menina? Porque é aí que ela vai aprender a descobrir que tipo de homem, com que tipo de homem ela quer se relacionar. É através do modelo da masculinidade cristã, séria, importante, que você vai determinar. Filipenses 2, 5 a 8, eu termino com esse texto, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, seres humanos, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós chamamos isso em teologia de doutrina kenótica. Kenótica porque é o esvaziamento que Jesus fez nele mesmo. É a humilhação a que ele se propôs a ter. Né? No convite de Jesus lindo, maravilhoso, em Mateus capítulo 11, ele diz lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Humildade. Tem gente que não é humilde, gente, mas nem quando olha no espelho. Nem quando olha no espelho. O cara fica olhando no espelho e diz, isso aí, campeão. Aí, maravilhoso, você é isso aí mesmo. E tem uns palestrantes, tem uns palestrantes que ficam rodando o Brasil e ganham uma fortuna para fazer isso. Uma fortuna. Porque cobram uma fortuna, né? E são tudo assim, animadinho, né? Ligado na tomada. E eles falam assim, olhe no espelho, essa é uma das formas de você vencer. Olhe no espelho e diga quem você é. Aí o cara fica lá no espelho, você é leão, você é isso que é. Aí a esposa passa perto dele, dá um pedala Robinho e fala, para de besteira, rapaz. Vai trabalhar que você ganha mais, né? Vai lavar a louça. Me ajuda com as crianças aqui, cabeção. Ser humilde, gente, não é dizer para si mesmo que você é uma pessoa menor do que os outros. Ser humilde é deixar que o nome de Jesus seja glorificado. Ser humilde
é compreender que o coração é um coração de aprendiz, que eu estou sempre aprendendo. Você já percebeu que tem gente que é desagradável? Você faz uma rodinha assim, tem sempre um que sabe tudo. Gente, como é desagradável. Não é verdade? Você fala assim, você viu lá no Palavra de Homem, tinha uns negócios lá que eu não sei como é que chama, lá em cima do pastor, umas luzes. Não, isso daí é o refletor, não sei do que não sei o que, porque a sombra que vai para cima, que vem de baixo, que sai de cima, que não sei o que. Você fica olhando assim e fala assim, vamos embora, né? Cansei. Não que seja ruim o conhecimento, mas calma, seja humilde, reconheça o outro, né? Tem gente que você chega, você não consegue falar nada porque a pessoa sempre quer responder aquilo que você está falando com alguma situação dela ou algum problema que ela tem. Por exemplo, você chega e diz, rapaz, hoje estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça tenho eu, você não tem ideia da minha dor de cabeça. Mas ninguém te perguntou que você está com dor de cabeça. O coitado aqui está pedindo dor de cabeça, a única coisa que você pode fazer é dizer, poxa, rapaz, você está precisando de alguma coisa? Toma água aí. Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que te ajude? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não é humilde. Na mensagem de Deus, através de Obadias, na Bíblia, só tem um capítulo, leia lá. Através de Obadias, o Senhor disse, o teu orgulho te enganou. Falando para Edom. Os edomitas eram uma nação descendente de Esaú. Lembra de Esaú? Né? Que era o vermelho, né? Que era ruivo. Então os edomitas, Edom quer dizer vermelho, eles eram descendentes de Esaú. E essa frase me toca profundamente, quando o Senhor disse, o teu orgulho te enganou. Você levantou tanto o teu nariz que você achou que você era alguma coisa. E aí o Senhor vem para Edom e diz assim, eu tirarei você do seu lugar. Quando você subir às estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Leia lá na Bíblia. Seja humilde, tenha um coração humilde. Abençoe as pessoas que estão perto de você. Reconheça as necessidades ao seu redor. Seja homem de verdade. Porque homem de verdade não é quem bate na mesa. Homem de verdade não é quem fica olhando para todas as mulheres na rua. Homem de verdade é quem se parece com Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero me colocar na tua presença, Senhor, como o primeiro a precisar de tudo isso que eu acabei de falar. Eu preciso, Senhor, desta palavra. Eu preciso ser um homem segundo o teu coração, um homem que te agrade, um homem que viva para te agradar. Ainda, Senhor, que as tendências sociais, sociológicas, psicológicas e tantas outras coisas aí têm acontecido, mexendo com a cabeça da humanidade e trazendo os homens a uma situação de miséria, eu quero ser um homem segundo o coração de Jesus. Eu quero ter um coração que imite a Cristo, que ande com Cristo, que olhe para Jesus e que veja em Jesus o homem perfeito que Deus fez. Para a tua glória, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.